Se você quer realizar qualquer sonho, imagine como se já tivesse acontecido. Coloque o seu foco nesse sonho porque ele vai acontecer. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é mesmo? Mas por que isso não funciona com você? Hoje quero falar com vocês sobre resistência. Fica comigo até o final. Eu sou Carla Catossi, terapeuta multidimensional, e antes de continuarmos, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha para que essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possível. Segundo o Google, resistência é a tendência de suportar dor, fome ou situações que exijam grandes esforços. Eu achei essa definição muito assertiva, porque a palavra suportar em português significa aguentar, mas em inglês a mesma palavra significa apoiar, e é exatamente isso que fazemos quando estamos agindo em resistência. Estamos apoiando o acontecimento dessa situação na nossa vida, apoiando aquilo que traz resistência. Por quê? Se a gente resiste a alguma coisa. Então, no caso, estamos resistindo ao fluxo natural da vida, ao fluxo da abundância, ao fluxo das coisas boas acontecerem com facilidade, das coisas acontecerem com várias sincronicidades, ao fluxo da saúde, de relacionamentos felizes, todo tipo de situação boa e favorável para nós. Mas vamos imaginar que a nossa vida seja um barquinho. Visualize um barquinho na sua mente. E o nosso barquinho, ele está navegando pelo rio da vida. Perceba que o fluxo do rio da vida, ele não é um fluxo linear. Ele é um fluxo de altos e baixos. Porque assim é a vida. Mas, ao invés do nosso barquinho estar navegando livremente, seguindo esse fluxo de altos e baixos, ele está preso por uma âncora, que é a âncora da nossa resistência. E repare que essa âncora está apoiada por nossas crenças limitantes. E aí, voltamos ao que eu falei lá no começo do vídeo, que basta só imaginar os nossos sonhos já realizados e eles acontecerão. Mas, sem antes olhar para dentro, para ver aonde estão as nossas resistências, isso não vai acontecer. Por quê? Imagine que nosso barquinho tem uma vela, tá? A vela do nosso barco, ela é bem pequenininha. E quando não fazemos nada, quando vivemos um dia após o outro, na grande maioria das vezes no automático, sem perceber o que está acontecendo dentro de nós, sem perceber o que está acontecendo na nossa mente, estamos lá com a nossa velinha do barco, mas também com essa âncora. Então, a tendência é que não saia mesmo do lugar. Nossa vida não sai do lugar. Mas, quando começamos a trabalhar as nossas crenças, fazendo afirmações positivas, fazendo trabalhos que eliminem as energias negativas na nossa vida, como mesa radiônica, como técnicas da lei da atração, aí, quando começamos a focar no nosso sonho já realizado, o que acontece então? Estamos aumentando o tamanho da nossa vela. A vela é que conduz o barco. E no caso, essa vela representa a nossa fé, a nossa crença. E é como se colocássemos uma vela muito maior. Mas, apesar da nossa vela ter aumentado, não vai ajudar a aumentar o impulso em direção ao fluxo da vida, em direção aos nossos sonhos, porque a âncora continua ali. Então, e o que acontece então? Acontece que colocamos um grande esforço em várias coisas para mudar a nossa vida. Fazemos terapias, fazemos tudo o que é possível para mudar essa situação, mas o resultado ou vai ser muito pequeno ou vamos continuar presos sem sair do lugar. E aí vem a frustração, porque não tomamos nenhuma atitude para soltar a âncora, para olhar fundos nas nossas crenças, lá do fundo das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas mágoas, para que o nosso barco fluir. Aumentamos a vela, que representa a nossa fé,
mas não tiramos a âncora. E a nossa resistência, ela vem das crenças limitantes que trazemos desde a nossa infância. Durante a infância, agimos de acordo com a percepção das pessoas, trazendo para a nossa vida verdades que não são nossas. E isso acontece com todos, mas tudo isso vai ficando lá no nosso subconsciente, numa mensagem muito forte de que para que possamos se encaixar, para que possamos ser amados, para que possamos conseguir conviver socialmente, precisamos resistir ao fluxo natural da nossa espontaneidade, da nossa intuição, das coisas que gostaríamos de fazer naquele momento. E aí colocamos aquela âncora na nossa vida. E com o tempo, vamos construindo crenças tão sólidas em cima disso que deixamos de perceber, inclusive, quando é que estamos resistindo à nossa vida, ao fluxo natural das coisas. Porque o fluxo natural da vida, ele é amor, ele é felicidade, ele é prosperidade. E começamos a acreditar que aquilo que vivemos, que aquela vida parada, estagnada, sem nada acontecer, é normal, faz parte, é assim. Mas esquecemos que o fluxo natural das coisas é a prosperidade, é o amor, é a felicidade, e não o contrário. Precisamos tomar cuidado em usar verdades para justificar as mentiras na nossa vida. Então, pare para olhar, para ver de onde vem essa sua resistência, porque é isso que precisamos olhar, para essa resistência, para a origem, em um primeiro momento, e precisamos resolver essa resistência interna. E lá na sua infância, e lá na nossa infância, quando éramos uma criança que adorava brincar, por exemplo, de dar aula, de ser professor, de ser professora. Você colocava lá todos os seus bonequinhos e bonequinhas enfileiradas, como se fossem os seus alunos. Tinha lá sua lousinha verde, e aí você brincava lá de dar aula e ficava horas brincando, como se aquilo fosse sua vida, porque você estava no fluxo, você estava curtindo aquele momento. Era uma coisa que você realmente gostava de fazer. Mas aí você escuta dos seus pais. Ai, que bonitinho, pode brincar. Mas olha, ser professor não é uma coisa bacana, viu? Não é uma profissão que dá dinheiro. Pode brincar, mas não pense que você vai querer ser professor quando crescer. E é aí que as nossas crenças começam a construir nesse exato momento. Talvez passamos a acreditar que fazer o que se ama, trabalhar com aquilo que você gosta, não é bom. Porque o bom é trabalhar com o que dá dinheiro. Porque precisamos abrir mão dos nossos sonhos para focar no que dá dinheiro. E aí você desiste de ser o professor, desiste de fazer aquilo que o seu coração ama, desiste de fazer aquilo que te traz alegria e vai fazer uma faculdade de direito. Porque advogado, sim, advogado ganha dinheiro. E você nem gosta de ler, detesta ler. Aquele negócio de leis, então, nossa, é terrível, confunde a sua cabeça, mas dá dinheiro. Então você consegue, você vai lá, tenta, faz 5 anos de faculdade de direito, passa a ser 5 anos de martírio, porque você não suporta aquelas aulas, começa a fazer o estágio, e quando você vai fazer a prova da OAB, você tenta, reprova 4 vezes. É um inferno para você passar, porque você está completamente desalinhado daquilo que você quer. Então, por mais que você estude pra caramba, aumente a vela do seu barco, coloque um monte de esforço, ela não vai seguir o fluxo, porque a âncora ainda está lá, segurando o seu barco, com todas as crenças em cima dessa história, segurando ela para que isso não vá para frente. E isso é o mais comum do que você imagina. Agora, eu digo para você que está ouvindo esse vídeo, se você parar e olhar para a sua história, pare um pouquinho, lembre lá de você no início da sua vida escolar, da sua pré-adolescência, dos seus sonhos. O que aconteceu? Será que você foi incentivado
a correr atrás dos seus sonhos, seja ele qual for? Será que você era uma criança, uma adolescente que gostava de limpar a casa? Ah, você adorava limpar a casa. E alguém virou para você e falou assim: você tá louca? Você vai ser faxineira? Que você também gostava de dar aula para os seus amiguinhos imaginários e alguém também falou para você que ser professor não dava dinheiro? Ou será que você, sei lá, tinha algum sonho que alguém também desmotivou esse sonho porque esse sonho não tinha futuro? Será que o seu sonho era morar na praia? E alguém falou, mas você vai fazer o quê? Vender coco na praia? Você tá doida? Pense aí. Pare um pouquinho esse vídeo e comece a refletir. Qual âncora você deixou colocar no seu barquinho da sua vida? Agora, imagine aquela pessoa que os pais falavam para ela que só ia conseguir ter sucesso na vida e ficar tranquila se prestasse concurso público, por exemplo. E a pessoa toma isso por verdade e acaba abrindo mão de todos os seus sonhos e acaba se colocando em caixinhas, dependendo da crença que resolve adotar como verdade para a sua vida. E aí, nesse processo de se libertar das crenças, aonde é que acabamos errando? Quando começamos a criar uma realidade sem olhar para onde é que estão as nossas resistências, sem olhar para onde é que estão as nossas crenças. Quais são as nossas crenças que estão nos mantendo naquele local parado, com aquela âncora segurando? Por isso que eu disse, faça uma reflexão agora e tente lembrar de todas as vezes que os seus sonhos foram desmotivados. Mas aí vem outra questão. As pessoas, elas querem realizar seus sonhos, elas querem realizar os próprios sonhos, elas acreditam na lei da atração. E aí elas ficam muito focadas em realizar o sonho no sentido de correr atrás, de estudar, de fazer todas as técnicas. Mas como não conseguem realizar o seu sonho, elas se colocam como vítimas da vida. Mas não para olhar para esta âncora, porque se você ficar fantasiando, acreditando que alguma coisa vai acontecer de bom na sua vida, sem que você precise fazer nada, sem que você precise olhar no espelho, sem que você precise fazer algum esforço para resolver essas questões, para remover essas crenças limitantes, não vai dar certo. Quando só focamos no nosso desejo já realizado, estamos nos auto-enganando, porque estamos de novo aumentando a vela do nosso barco sem tirar as nossas crenças, sem tirar a âncora das nossas resistências que está nos mantendo ali naquele lugar. E aí a tendência novamente é, pelo aumento do tamanho da vela, você caminhar um pouquinho, mas depois voltar a parar, estagnar. Você não vai conseguir seguir o fluxo, você não vai conseguir acompanhar o ritmo da vida. As coisas dão uma melhorada, depois para tudo, ou dão uma melhorada e depois até piora. Então, a minha dica é: quando você está tentando muito alguma coisa, colocando muito esforço para algo acontecer na sua vida e está dando tudo errado, você não consegue sair do lugar, pare tudo que você estiver fazendo e olhe para dentro. Olhe com sinceridade para dentro de você e se pergunte: aonde estão as minhas resistências? Faça essa pergunta. Será que você está resistindo à realização dos seus sonhos porque no fundo você não acredita que é capaz, porque no fundo você não acredita que você merece, ou você está sim indo atrás dos seus sonhos. Outro exemplo, eu quero fazer uma faculdade de história, porque eu quero ser professora de história. Aí você vai lá, faz uma faculdade de história, a faculdade é uma delícia, flui maravilhosamente, mas quando você se forma, você não consegue arrumar emprego. Ou você até arruma emprego onde as pessoas não te valorizam com um salário muito baixo. Será que você não está confirmando aquelas crenças dos seus pais?
Será que existe um medo dessa confirmação? Será que você não está se perguntando: acho que os meus pais tinham razão. Afinal, eles disseram que eu não ia conseguir sucesso financeiro neste caminho, que eu não ia conseguir prosperar nessa profissão. E aí isso te causa uma dor tremenda, a dor da resistência, a dor de sentir-se fracassado, a dor de querer assumir que ir atrás dos seus sonhos não é uma coisa boa, a dor de assumir que a gente precisa abrir mão daquilo que nos faz feliz, porque precisamos prosperar. E essa dor é que está te segurando de fluir, que está segurando você de fazer sucesso na profissão que você escolheu. Neste processo de olhar para suas crenças, só tome cuidado para não criar uma outra camada de resistência. Na verdade, precisamos olhar para as nossas crenças e ser gratos a elas, porque elas nos trouxeram até aqui, elas nos trouxeram até esse momento de querer fazer diferente, de querer ser melhor, de querer estar melhor no mundo. Então, se elas nos trouxeram até aqui, elas foram muito úteis, de alguma forma. Por isso, temos que agradecer as nossas crenças. É como se a gente dissesse para elas: muito obrigado, você foi importante para eu chegar até esse momento da minha vida. Mas agora eu não preciso mais de você. Daqui para frente, daqui em diante, eu dou conta. Daqui em diante, eu posso ir sozinha, com confiança, porque eu sei que eu vou conseguir. E neste momento, ao caminhar em direção à sua liberdade, ao caminhar em direção aos seus sonhos, pode ser que você descubra até que o que você está fazendo hoje não é aquilo que você gostaria de fazer. Pode ser que você descubra que você tem outros sonhos aí escondidos debaixo de tantas crenças, sonhos que você deixou de realizar porque não tinha condições de acreditar que eles eram reais e que eles te fariam feliz, pois eles estavam lá encobertos por tantas crenças. E se esse for o seu caso, seja gentil com você, porque sempre é tempo de fazer, sempre é tempo de retraçar nossos caminhos. Estabeleça um plano, vá devagar, porque a construção desta confiança é um passo de cada vez que a gente dá em direção aos nossos sonhos, na direção do que a gente quer viver, do que a gente quer realizar na vida da gente. Quais são os seus sonhos? Olhe para as suas crenças. Eu já vi pessoas, depois que os pais morreram, elas se sentirem tão livres. Por quê? Porque não tinha mais ninguém julgando os seus sonhos. E essas pessoas tiveram que esperar os pais morrerem. Muitas vezes ela já estava até com uma certa idade para então começar a correr atrás dos sonhos, porque enquanto eles estavam ali julgando, colocando crenças, dizendo que ela não era capaz, que ela não era merecedora, ela não tinha força para ir atrás. Seja honesto com você, olhe para os seus sonhos, mas antes de tudo, olhe para as suas crenças. Entenda que a gente só consegue fluir na vida, que a gente só consegue seguir a direção dos nossos sonhos quando nós nos libertamos dessas crenças. E olhar para essas crenças, elas requer muita coragem, muita determinação, muito esforço. Requer coragem de admitir que muitas vezes abrimos mãos de muitas coisas, até pela inocência, por acreditar que os nossos pais, que os nossos parentes mais próximos sabiam o que era melhor para a gente. Mas eles também, talvez, em algum momento da vida deles, também tiveram que abrir mão dos seus sonhos. Talvez o seu sonho era ser livre, era viver sozinha, era conhecer o mundo, era viajar muito, mas colocaram na sua cabeça que você tinha que casar, ter filhos, ser dona de casa, e você acreditou nisso. E hoje você se sente presa num casamento infeliz porque você acreditou que precisava casar, que quem não casa, até tinha uma frase que diziam, né, vai ficar para titia, vai ser mal vista pela sociedade. Se você já tiver seu plano traçado
do que você vai fazer para tirar os seus sonhos do papel, para viver aquilo que faz o seu coração vibrar, presta atenção, porque mais legal da gente se entregar aos nossos desejos é a gente perceber que estamos muitas vezes se entregando para aquilo que é desconhecido. Estamos dando um mergulho no desconhecido. E se você achar que já tem aí todo o seu caminho muito bem traçado, desconfie, porque pode ser que esteja de novo só recriando o seu passado, só recriando em cima de coisas já conhecidas. Temos que aprender a ter jogo de cintura e principalmente ser sinceros com nós mesmos. Se adaptar quando a situação muda, porque pode ser que quando uma situação mude, ele está mudando justamente para te levar para mais perto daquilo que você quer viver, para mais perto de realizar os seus sonhos. Os seus desejos, eles requerem muita coragem, muita força, mas os teus sonhos e os seus desejos, eles são possíveis, não importa quanto tempo você levou para entender isso, não importa quantos anos você tem hoje. Importa que tudo aquilo que você um dia desejou na sua vida está aí escondidinho dentro de você, debaixo de muitas crenças. Então, comece a cavar, comece a remover essas camadas de crenças que são a nossa resistência. Lembre-se que a resistência é a âncora que não deixa a nossa vida fluir. A partir do momento que você tira essa resistência, que você tira essas crenças, a sua vida vai fluir. Fluir para onde? Fluir para a alegria, para a felicidade, para a realização dos seus sonhos, para você se sentir completa, feliz. Esse é o objetivo da vida. Foi para isso que você nasceu, para se sentir realizada, completa e feliz. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Meu muito obrigado. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo.